Será que existe alguma possibilidade do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, negociar com o atacante Alexis Sanches para o Corinthians? E por falar em atacante, Yuri Alberto viajou para a Itália e perderá a primeira semana de trabalhos do timão dessa nova temporada. E chegou o dia da reapresentação dos jogadores no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos visando essa nova temporada 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre reapresentação, retorno dos jogadores aos trabalhos. A última vez que o Corinthians entrou em campo, jogo oficial, foi no dia 21 de dezembro, quando fomos até o Rio de Janeiro, mais precisamente no Maracanã, fazer o jogo da volta da grande final da Copa do Brasil contra a equipe do Vasco. Vencemos por 2-1, conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil, título importantíssimo que não conquistávamos há 16 anos. Depois desse jogo, no outro dia, os jogadores já saíram de férias, mesmo com a festa que aconteceu na Neoquímica Arena, os atletas, a maioria, compareceram, mas foi a partir daquele dia que os jogadores entraram oficialmente de férias, alguns dias de descansos que, na verdade, esses dias foram até ontem, sexta-feira, dia 2 de janeiro, porque hoje, sábado, dia 3 de janeiro, acontecerá a reapresentação dos jogadores. A partir de hoje, os jogadores retornam aos trabalhos no CT, já iniciando as preparações, visando os compromissos dessa temporada de 2026. Corinthians terá um mês de janeiro com muitos jogos, estreia no Campeonato Paulista, que será no domingo, dia 11, também teremos estreia no Campeonato Brasileiro, um mês com vários jogos. Então, a partir de hoje, o Timão inicia os trabalhos visando essa temporada de 2026. A minha opinião quanto ao retorno dos jogadores hoje, sábado, dia 3 de janeiro, é a seguinte: poucos dias de descansos podemos colocar. Geralmente os atletas ganham 30 dias de férias, mas o Corinthians chegamos até as finais da Copa do Brasil, então o calendário para nós da temporada passada acabou sendo mais extenso. Os jogadores, na verdade, vamos colocar que saíram de férias no dia 22 e tiveram até ontem o dia 2, então podemos colocar 12 dias de descansos na totalidade. Destacando que na metade do ano passado, quando aconteceu a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os jogadores ganharam algumas semanas de descansos e podemos colocar então como complemento para esses poucos dias que tivemos nesse início de 2026, final da temporada passada. Corinthians com muitos desafios. Esse mês tem jogos no Campeonato Paulista, tem estreia no Campeonato Brasileiro e já no primeiro dia do mês que vem, Corinthians terá um jogo super importante contra o Flamengo, o jogo, a decisão da Supercopa do Brasil. Então teremos todos esses dias, praticamente todo o mês de janeiro, para as preparações e, claro, visando iniciar a temporada bem para que o Corinthians tenha uma certa tranquilidade até esse jogo decisivo contra o Flamengo e absolutamente que os jogadores peguem ritmo. Ainda falando sobre a reapresentação, só que dessa vez vamos falar sobre jogador que não vai se reapresentar. O atacante Yuri Alberto viajou para a Itália e deverá perder a primeira semana de trabalhos do Timão nessa temporada de 2026. O Yuri Alberto, mais uma vez, terminou uma temporada como artilheiro máximo do Corinthians. E o Yuri marcou 19 gols na temporada passada. Jogador que já vem chamando a atenção do futebol europeu há alguns anos e parece que realmente a possibilidade de saída do jogador
vai se aproximando cada vez mais. Na metade da temporada passada, o Corinthians recebeu uma proposta da Roma da Itália na casa de 180, 190 milhões de reais. E naquela ocasião, muito em cima da hora, o Corinthians acabou optando por não negociar, mas parece que realmente as coisas entre Yuri Alberto e o futebol da Itália vão se aproximando cada vez mais. O Corinthians tem, como eu acabei de dizer a vocês, reapresentação para hoje, sábado, dia 3 de janeiro, mas o atacante Yuri Alberto não vai se reapresentar. Ele não vai aparecer. O Yuri, na verdade, viajou na sexta-feira, dia 2 de janeiro, para a Itália. Informações do jornalista André Galvão, do SBT. Essa viagem do Yuri Alberto, ele vai ficar uma semana na Itália e vai tirar todas as suas documentações, o processo, na verdade, de cidadania italiana. A expectativa é que ele retorne ao Brasil na próxima sexta-feira, dia 9. Lembrando que o Corinthians fará sua estreia oficial no domingo, dia 11. Então, durante praticamente toda a primeira semana, o Yuri Alberto estará fora do Corinthians. Vai ficar toda essa semana na Itália, destacando que desde a proposta que ele recebeu da Roma na metade da temporada passada, o jogador ainda continua na lista da equipe italiana de possíveis reforços. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Minha opinião quanto a essa ida do Yuri Alberto para a Itália é a seguinte: bom, mais um passo do jogador para se transferir para o futebol italiano. Capitão, ele ir até a Itália, tirar a cidadania italiana, significa que ele já está vendido? Não, absolutamente que não. Só que é um passo a mais, as coisas ficarão mais fáceis após ele resolver esse detalhe burocrático. Pelo que se fala, o Corinthians não vai aceitar vender o jogador por menos de 200 milhões de reais. Isso é importante porque o Corinthians só tem 50% dos direitos do jogador e ainda terá que repassar 10% ao agente dele. Então hoje, se o Corinthians vender o Yuri Alberto por 50 milhões de reais, exemplo, o Corinthians fica com 25 e ainda tendo que passar 2 milhões e meio de reais para o seu agente. Então o Corinthians precisa se preparar para fazer uma grande venda. O Yuri Alberto está fora do Corinthians, pelo menos nessa primeira semana, acabou pegando praticamente todos nós de surpresa, só que eu já venho falando para vocês há algum tempo. Eu, particularmente, vejo muito difícil o Yuri Alberto terminar o ano jogando pelo Corinthians. Nessa primeira janela de transferências nossa, que é mais agitada, no futebol europeu, essa janela não é tão forte assim. As equipes se movimentam pouco, então, mas na janela da metade do ano, que será a principal da Europa, eu acho muito difícil o Yuri permanecer. O jogador quer voltar para a Europa, então eu acredito que a partir de agora é questão de tempo para o jogador retornar para o futebol europeu. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre craque chileno que foi oferecido ao Corinthians. Tem informação que garante que um dos principais jogadores do futebol do Chile, Alexis Sanches, foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Em breve, entraremos na primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Para nós, aqui é uma janela bastante agitada, onde acontecem grandes movimentações e absolutamente que a diretoria do Corinthians pretende ir ao mercado, fazer algumas contratações pontuais. O Dorival pede reforços desde que chegou, mas o Corinthians, nesse momento, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians não pode, está impedido de registrar novos jogadores, enquanto o Timão não pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres e derrubar o Transferban, o Timão vai continuar impedido de registrar novos jogadores. Essa é a nossa realidade. A diretoria pretendia usar o dinheiro da premiação pelo título do tetracampeonato da Copa do Brasil, mas os valores acabaram sendo bloqueados pela Caixa e hoje a situação anda bem difícil para arrumar dinheiro para resolver essa pendência. Sem contar a pendência com o Roas, também
algo acima de 40 milhões de reais e outras dívidas que o Corinthians tem na FIFA. Situação difícil do Timão nesse início de temporada de 2026. Então, mesmo impedido de registrar novos jogadores, o Corinthians não está impedido de conversar, analisar o mercado e também de receber propostas, ofertas de jogadores que deverão ficar livres no mercado. E pelas informações do RT Sport, o Alexis Sanches, 37 anos, um dos principais jogadores da história do futebol chileno, foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A informação é que o jogador que foi anunciado pelo Sevilha no dia 1º de setembro do ano passado perdeu espaços no clube e agora os seus representantes buscam uma nova equipe para ele. Pelas informações, ele foi oferecido ao Corinthians por meio de intermediários de mercado, mas até o momento não temos informações se o Corinthians demonstrou algum tipo de interesse em contratar o atacante de 37 anos, que, como eu disse, é um dos maiores nomes do futebol do Chile. Lembrando que em 2023 o Alexis Sanches também teve seu nome ligado ao Corinthians e também naquele momento nada acabou evoluindo. Um jogador que teve passagens por diversos clubes da Europa, Barcelona, Arsenal, Manchester United, 37 anos então, pelas informações, foi oferecido ao Timão, destacando que qualquer tipo de negociação envolvendo saída ou chegada de qualquer jogador, hoje quem está à frente das negociações é o novo executivo de futebol Marcelo Paz, que sinceramente dificilmente iria aceitar iniciar qualquer tipo de conversa. Mas enfim, vamos aguardar se alguma novidade surgirá em relação a isso. A minha opinião quanto a essa informação do RTI Sport que o Alexis Sanches foi oferecido ao Corinthians é a seguinte. Primeiramente, com todo respeito ao atleta, um dos maiores jogadores da história do futebol do Chile, jogador que jogou demais, principalmente no Barcelona e no Arsenal, na minha modesta e humilde opinião, mas sinceramente não dá. Não tem a menor condição, é para isso que o Marcelo Paz foi contratado. E é nesse momento que eu fico animado com a contratação do Marcelo Paz. Por quê? Se vocês me perguntarem, capitão, o Marcelo Paz vai negociar o Alexis Sanches para o Corinthians? Eu vou responder para vocês na hora que não, porque eu tenho esperanças que o Marcelo Paz realmente veio para resolver os problemas e não fazer parte deles. Para mim, sinceramente, não haveria o menor cabimento o Corinthians negociar com um jogador de 37 anos. Tudo bem que fez muito sucesso na Europa, mas já passou, rapaziada. Passou o momento dele. Um Corinthians que fala que quer cortar gastos. Como que vai contratar um Alex Sanches da vida? Ah, mas o capitão, ele poderia ser algo envolvendo marketing. Não vai, sinceramente, para mim não dá. É um jogador que, sinceramente, se viesse, vamos supor, com um contrato de produtividade, 37 anos ganhando 100 mil reais por mês, e aí com bônus e tudo mais, aí tudo bem, poderia se pensar. Mas para mim, sinceramente, não viria por menos de 2 milhões de reais. E o Corinthians não tem condições disso. Então, ao meu ponto de vista, com todo o respeito ao atleta, para mim, sinceramente, não tem o menor cabimento e eu tenho esperanças que o Marcelo Paz não vai nem abrir conversas. Então, é uma informação que surgiu, temos que repassar e eu particularmente, claro, se de repente amanhã acontece algo informando, Corinthians avança com o Alex Sanches e ele chegar, claro que eu vou torcer muito por ele, mas torcer para o Corinthians contratar, de jeito nenhum. Enfim, para mim, sinceramente, não vai dar em nada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, reapresentação dos jogadores hoje, sábado, dia 13. Vocês confiam que o Corinthians já vai começar a nova temporada em um ritmo forte, principalmente por ter jogado há poucos dias atrás? E quanto a essa informação, o Yuri Alberto fora na primeira semana, será que o Yuri realmente já está dando os passos finais para deixar o Timão? E quanto a toda essa questão envolvendo o atacante Alex Sanches, vocês acham que de repente
o Corinthians, o novo executivo de futebol Marcelo Paz, pensaria em de repente conversar com o atacante? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!